Olá pessoal, hoje eu vou passar uma forma alternativa de escrever código em Python no BGE, porém antes disso eu vou ter que passar a respeito de alguns conceitos das formas atuais que nós temos de se escrever script no BGE, né? Nós temos a forma, o modo de script, né, do controlador Python, que ele basicamente, nós temos um script aqui e ele executa o bloco inteiro de texto. Ou seja, é a forma mais simples de você escrever código de Python nele, porém não é muito eficiente, né? Tanto na questão de organização de projeto, quanto na questão de performance. Esse é o modo de script, né? Um sensor dispara um pulso para o script e ele roda o bloco de texto inteiro. Esse é o modo de script. A seguir, nós temos o modo de módulo, que particularmente é a forma que eu utilizo, né? Que é semelhante ao modo de script, ele dispara um pulso do sensor, ele vai rodar uma função no script em específico, na função em específico. Então você pode ter várias funções, mas você pode rodar especificamente com uma única função, a partir do modo de módulo. Que no caso, temos um módulo aqui, tem a função definida, pulso disparou, ele vai simplesmente rodar o modo de... Eu vou rodar essa função que eu defini aqui no controlador, né? E no caso do AppBGE, nós temos o modo de componentes, né? Que nós temos aqui um componente definido, aí a gente cria uma classe componente que herda do KX Python Component, definimos os argumentos e tudo mais, e temos a função start e update. Start que roda ao início, aí você pode definir os atributos do componente, e o update que vai rodar cada quadro do jogo, que você pode fazer de fato a lógica que vai rodar frequentemente no seu jogo, né? E esses atributos que você define aqui, eles ficam mostrados aqui na interface de usuário, né? No componente que você registrou. Quais são as questões que eu quero marcar aqui? Tanto no modo de script quanto no modo de módulo, nós não temos uma forma padrão de se armazenar dados no objeto. Por exemplo, se o nosso objeto tem uma vida, ou inventário, etc., normalmente nós utilizamos as propriedades do objeto, né? E essas propriedades, pelo menos as propriedades que você adiciona aqui na interface de usuário são bem limitadas, só tem essas opções. Através do Python você até consegue adicionar propriedades, objetos de Python como propriedades e tudo mais, porém meio que costuma ser limitado e a gente utiliza meio que chaves de string, né, para referenciar essas propriedades aqui. No modo de componente, esse problema aqui das propriedades ele meio que vai embora, porém ele tem uma questão técnica em relação a ele, que é o nosso objeto não é um componente. E sim, temos um objeto de componente, uma instância de componente ligada ao nosso objeto. Tanto que nós podemos ter vários componentes no mesmo objeto, né? Nesse caso, faz sentido se nós utilizarmos a abordagem de entidades, componentes, comportamentos e tudo mais. Porque, por exemplo, se a gente tem um componente que é o comportamento de movimentação do jogador, aí apenas as variáveis de movimentação do jogador vão estar nesse componente. Faz sentido as variáveis estarem ligadas apenas a esse comportamento, a esse componente em si. Porém, caso quisermos trabalhar a partir de uma orientação a objetos real mesmo, isso é, nós temos um objeto e esse objeto vai conter os métodos, esse objeto vai conter os atributos e nós vamos trabalhar somente a partir das classes desse objeto. Então, nenhum desses métodos, seja no modo de módulo que roda a função, quanto no modo de componente, ele vai suprir essa nossa necessidade, né? Nesse caso, nós temos uma alternativa que é utilizar subclasses. Utilizar subclasses aqui no BGE, você pode utilizar de qualquer forma, seja no modo de script, no modo de módulo, no modo de component. O que você precisa mesmo saber é que nós vamos criar de fato uma instância, uma subclasse do nosso objeto KX, GameObject, ou seja lá qual seja o objeto KXCamera, ou KXLightObject, ou etc. E a partir dessa subclasse, nós de fato vamos adicionar métodos e atributos no objeto em si, não como uma propriedade e não como um atributo do componente, e sim como atributos e métodos de fato do nosso objeto. Como nós vamos fazer isso aqui? Eu vou fechar o AppBGE, eu vou entrar apenas no Blender mesmo, no 2.79. Eu vou utilizar o modo de módulo, você pode utilizar também o modo de components, tanto faz. A questão aqui é que, por exemplo, eu vou adicionar aqui um objeto de cubo, vou adicionar um sensor, eu vou referenciar aqui, vou deixar no modo de positivo e pulse mode, né? Vou referenciar aqui, não sei, um script.main. Onde está esse script.main? Eu vou salvar esse arquivo. Ok, eu vou adicionar essa pasta aqui no VS Code. Ok, nós temos aqui o nosso arquivo Blender, eu vou criar um novo script aqui, que é script. E vou adicionar um código padrão aqui. Basicamente, nós temos aqui o nosso objeto de cubo, né? O nosso always vai disparar um pulso a cada quadro do jogo, e a cada quadro ele vai rodar essa função main do nosso script, que está na mesma pasta aqui, né? Temos aqui o nosso blend e o nosso script está na mesma pasta, vai rodar essa função main. Agora eu vou criar uma classe, eu tenho a função aqui que vai de fato disparar a nossa lógica, né? Porém eu vou criar uma classe aqui, ó, classe, não sei, eu vou chamar essa classe de, não sei, character, personagem, né? Ela vai herdar a classe KX Game
object, no caso esse kx game object, eu importei aqui, né? Do bge.types importar tudo. Caso eu não importar, né? Eu vou ter que colocar aqui bge.types.kx game object. Porém, nesse caso eu vou deixar importado todas as classes do types aqui no nosso escopo, né? Essa classe character, que herda do kx game object, vai ter um init. E além do argumento self, eu vou passar um argumento object no construtor dele. E não precisamos chamar o init do superclasse. Basicamente isso aqui. Ok, nós então criamos uma classe de personagem, que é baseada no kx game object, e agora nós queremos transformar esse nosso kx game object nessa classe de personagem. Como nós fazemos isso? Aqui ao iniciar o jogo, eu vou verificar, ó, se sensor.status é igual a bge.logic.sensorStatus kxSensor just activated. Isso aí, o sensor acabou de ser ativado, ou pode ser apenas um, né? Tanto faz, é o mesmo valor. Quando o sensor foi ativado e o status do sensor é que ele acabou de ser ativado, no caso do always é quando iniciar o jogo, né? Eu simplesmente, no caso não quando iniciar o jogo, mas quando o objeto iniciar na cena, né? Quando você adicionar o objeto, ele vai disparar o status do sensor 1, né? Nesse caso aqui, eu vou definir o on como uma instância do character e passo no construtor o próprio owner. O que ele vai fazer aqui? Ele vai transformar o nosso owner, através desse construtor aqui, num objeto character. A partir daqui, podemos definir um método padrão aqui, por exemplo, nós podemos definir um update. E aqui nós podemos chamar o método update. On.update. Ok. Qual a vantagem disso aqui? Vamos refazer o fluxo aqui só para ficar claro. Nós temos aqui o nosso objeto. Ele vai disparar ao iniciar ele vai disparar o nosso sensor always a cada quadro do jogo, né? Ao iniciar pela primeira vez, nós vemos aqui, quando disparar o sensor always, aí caso o status do sensor ele acabou de ser ativado, isso é, logo quando o objeto iniciar na cena, nós vamos transformar o nosso objeto owner numa instância de character. Ou seja, o nosso objeto que era um kx game object, ele vai se transformar numa instância de character. E uma vez que o nosso objeto owner se transformar numa instância de character, a gente pode acessar qualquer método que tenha na classe character a partir do nosso owner. Não só método, como atributo também, né? Aí a gente vai chamar o owner.update, que foi esse update aqui que a gente definiu aqui na classe character, né? E a partir daqui nós podemos definir nossa lógica do nosso objeto de uma forma totalmente orientada a objetos. Porém, diferente do component, em que o self aqui se refere à instância do componente, esse self aqui se refere ao próprio objeto. Então, nesse caso aqui, nós podemos, por exemplo, criar os atributos que um personagem teria, não sei, self.health teria, não sei, começa com 100, self.attack, vai ser 10, self.defense é igual a 5, e assim por diante, qualquer tipo de atributo que a gente quiser, né? E a gente vai poder acessar esses atributos do self no nosso owner, no caso, no nosso owner.attack. Aí a gente cria um atributo no nosso kx game object, que no caso é um character, né? Que é uma subclasse de kx game object. Nesse caso aqui, ou você pode utilizar ainda a sintaxe das funções, ou, como é mais simples, né? Na verdade, utilizar, mais útil, a sintaxe das próprias classes, né? Por exemplo, se a gente criar aqui métodos take damage, vai ter o self e vai receber um ataque como parâmetro. Aí é um método para tomar dano, né? Aí nós temos self.health menos igual a attack. If self.health for menor ou igual a 0, a gente self.die. Aí a gente cria um método def_die. Aí a gente simplesmente define self.health é igual a 0 e self.endObject. Ou melhor ainda, o dano é ataque menos self.defense. Se o dano for maior do que 0, aí a gente aplica de fato o dano no nosso jogador, né? O dano é ataque menos a defesa do nosso player. Se o dano for maior do que 0, a gente diminui a saúde do nosso player. Se a saúde do player for menor do que 0, o nosso player morre. A gente define a saúde dele para 0. Caso ele ficar menor do que 0, a gente define só para 0, né? E finaliza o objeto. A gente pode colocar aqui umas mensagens, né? Por exemplo, quando ele morrer, ou melhor, ok, podemos definir aqui from random import range int
self.takedamage rangeInt, passamos aqui um valor aleatório entre 1 e 10. Então, a cada quadro do jogo, nós vamos... Aliás, o sensor está rodando a cada quadro do jogo. Quando iniciar, ele vai tornar uma subclasse de character nosso owner, e a gente vai rodar a função update do nosso owner. No caso, a nossa função update do owner aqui, no nosso inicializador, a gente definiu que nosso objeto owner tem agora, nosso objeto de personagem, né, tem esses atributos, health, attack, defense. E, ok, no nosso método update, a gente importou o método random, né, a função random, e a gente definiu que a cada quadro do jogo, nosso personagem vai tomar um dano aleatório entre 1 e 10. Aí a nossa função de tomar dano, a gente vai calcular o dano a partir do ataque recebido menos a defesa dele, do nosso personagem. Aí se o dano for maior do que 0, a gente subtrai esse dano da vida do nosso personagem. Aí se a vida do nosso personagem for menor ou igual a 0, aí o nosso personagem morre, né? A gente sempre printa as mensagens específicas, né? Se ele tomar um dano, aí ele mostra o dano que foi tomado. Mas se ele resistiu ao ataque, ele printa o dano que ele foi resistido, né? E quando o personagem morrer, ele printa o personagem morreu, define a vida do personagem para 0. Talvez nem precisasse disso aqui, uma vez que o nosso objeto já vai ser deletado, né? E deletamos o nosso personagem morto, né? E ok, vou salvar aqui. Eu vou aumentar aqui a tela do console. E vou rodar aqui. Vemos aqui, né? Ele sempre vai printando aqui. Ele foi printando no jogo até o nosso player ser deletado, né? Ó, vamos executar aqui no jogo, ó. Aliás, eu esqueci de adicionar uma câmera aqui na nossa cena, né? Só pra mostrar o nosso player desaparecendo. Temos aqui o nosso player na cena. Quando ele morreu, aí ele desapareceu, ele foi deletado, né? Vamos mostrar aqui no console o que aconteceu. Ele vai dando dano aleatório no nosso player, ó. Dano tomado, aí tomou 5 de dano. Aí o dano resistido, aí mostrou quanto de dano que ele resistiu, menos 2 e tal. Aí resistiu ao ataque 0, 0, 0, etc. Aí ele foi tomando dano até o momento em que o nosso personagem morreu. Ele tomou um dano, aí o nosso personagem morreu. Aí uma vez que ele foi deletado, acabou a lógica dele aqui. E essa é basicamente a lógica de se utilizar subclasses para se programar no BGE e UpBGE. É claro que também você pode criar subclasses, né? Por exemplo, nós temos aqui a classe Character, né? Que pode ser uma lógica padrão para qualquer personagem, seja o inimigo, seja o player. Aí nós podemos criar uma classe Player que vai herdar da classe Character. Aí ele já vai ter toda essa lógica aqui da lógica de personagem, já vai ter todos os atributos, porém você pode adicionar novos atributos que apenas o player vai ter. E você também pode criar uma classe Enemy, que também herda da classe Character. Também vai ter o mesmo comportamento, mas aí você pode adicionar a inteligência artificial na classe Enemy, assim como também vai ter a lógica específica do player. Mas todos eles vão ter também o mesmo comportamento de Character, de tomar dano, de ter os mesmos atributos e assim por diante. Da mesma forma, você pode instanciar essas classes no seu KX Game Object e trabalhar de uma forma de fato orientada a objetos, né? Mas então é isso basicamente. Você pode alcançar o mesmo resultado tanto usando o modo de script, tanto usando o modo de módulo, tanto usando components. Essa aqui é só uma forma alternativa de você poder criar sua lógica no seu jogo, né? No geral, a forma que você estiver mais habituado e for mais produtivo sempre vai ser a melhor forma de programar. Eu sempre utilizei apenas as funções aqui do modo de módulo. Eu passei agora a utilizar esse método de subclasses. Eu tô gostando bastante, mas a melhor forma de programar é aquela em que você tá mais confortável para avançar, né? É isso aí e até a próxima!